Olá, pessoal. Hoje o MotivaCast tem uma convidada super especial que eu venho trazer para vocês. Finalmente, convite. Então, hoje nós teremos uma terapeuta super especial, especialista em transtornos emocionais. Ela vai falar com vocês, assim comigo também, porque é muito bom, né? A gente fala muito de saúde mental. Mas, na verdade, nós não nos cuidamos, fazemos o tratamento adequado, não nos prevenimos. Então, hoje é a Otília de Souza, né? Ela é do Rio de Janeiro, é super especial e daqui a pouquinho ela vai entrar. Já mandei o convite. Gente, tudo que é ao vivo são as conexões, né? É bem difícil lidar aí com as modernidades, é o tempo todo ali conectados. E a Otília tá tentando entrar aqui na live, tá? Já ela estará com vocês, né? Ela escreveu livros, ela é uma pessoa super especial. E hoje eu venho trazer a Otília de Souza. Oi, Otília, Ah, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Sim, tudo certinho. Ah, que bom. Então, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por ter aceitado esse convite, né? Sei do teu trabalho, da tua agenda super lotada, aí cuidando das emoções, mas usou de generosidade para compartilhar um pouquinho com a gente sobre transtornos mentais. Como eu estava falando para vocês, a Otília de Souza é do Rio de Janeiro, ela é especialista em transtornos emocionais graves. Então, ela vem fazendo um trabalho espetacular. E aí, Otília, conta pra gente o que exatamente você faz. Bom, como você bem apresentou, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou terapeuta, especialista em TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Ela é uma terapia que ela é nova, né, uma abordagem nova. Ela tem em torno de 15 anos, mas difundida temos 5 anos. E eu faço parte praticamente das primeiras turmas, então já vai fazer 4 anos que eu trabalho com a TRG. Atendo pessoas no Brasil, fora do Brasil, e ela é uma terapia diferenciada porque ela é uma terapia que trabalha com tudo que é gerado pelo emocional. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do pânico, crenças limitantes, baixa autoestima. E a base dela é a neuroplasticidade e o mecanismo natural do inconsciente. Nós entendemos que se nós reprocessarmos o inconsciente, porque ele não tem passado, presente e futuro, a pessoa ela sai daquele looping, daquela compulsão à repetição e daquele congelamento emocional e é gerado novas estruturas emocionais. Então, é uma terapia muito assertiva. Também sou palestrante e sou escritora também. Inclusive, eu tive a felicidade de conhecer a Magnólia na Bienal do Rio de Janeiro, na editora Clep, no estande da editora Clep. E sou autora do livro Toda Emoção Tem Lógica. A gente vai ter oportunidade de falar mais um pouquinho do livro. E é isso. Muito obrigada pelo convite desde já. Quero agradecer e parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo de network. Essa é a grande verdade, dando lugar de fala para profissionais, para pessoas que têm uma relevância na sua área de trabalho. E Magnólia é uma pessoa que tem uma energia incrível, ela nasceu para isso. Algumas stand, ela fez toda a diferença, conectou todo mundo, criou aquele ambiente de conexão, de harmonia. Então,
Parabéns, Magnólia. Desejo todo o sucesso do mundo. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje contribuindo um pouco aí com o seu projeto. Gratidão. Que isso, Otília. É, Otília, eu agora como, né, mobilizadora do Janeiro Branco, a gente tem falado muito de saúde mental. Então, quando a gente vai falar de saúde mental, tem muita essa preocupação. As pessoas, ela têm um estereótipo de que quem trata da saúde mental é doido, né? Literalmente, as pessoas falam muito isso. Ai, psiquiatra é médico de doido, ai, psicólogo. Sendo que, na verdade, pelo contrário, você vai ao psicólogo, você vai ao psiquiatra para você não ficar realmente com uma patologia aí muito mais grave, um transtorno gravíssimo futuramente. Então, hoje, nós temos. Eu estava vendo sobre estatística, sobre os dados da saúde mental, o que é divulgado, né, pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Hoje, 350 milhões de pessoas no mundo vivem com algum transtorno, principalmente o depressivo, né? E o generalizado, depressão maior, né? Que vai bem ali de encontro com a tua área, né? O emocional, a ansiedade, que é TAG, e também que as mulheres, elas têm muito mais problemas emocionais. Porque muitas das vezes os problemas emocionais, eles estão ligados a algo ruim ou algum realmente problema genético que a pessoa já tenha e vem carregando pela ao longo da sua vida. Você, como terapeuta, você acredita que realmente as mulheres, pelo que você vê da sua vivência, as mulheres elas sofrem mais com os transtornos emocionais? E se sim, por quê? Então vamos lá, né? Primeiro que assim, Magnólia, nas minhas palestras eu sempre pontuo que os problemas emocionais eles sempre existiram. Sim. Depressão sempre existiu, crise de ansiedade sempre existiu. Eu acho até engraçado quando pessoas de meia idade ou um pouco mais idosa falam assim: ah, no meu tempo não tinha nada disso. E dentro da minha prática terapêutica, a média de atendimento hoje é entre 30 a 50 anos de idade. A prevalência é mulheres, mas nós estamos fazendo o Novembro Azul e eu tenho o privilégio de ser terapeuta de todos. Isso é um nicho que eu quis abrir porque a TRG ela dá essa ferramenta para a gente tratar adolescentes, idosos, adultos, homens, mulheres, e eu atendo muito os homens. E que bom que essa conscientização ela está avançando, porque realmente, como você falou, o Brasil hoje está no ranking do país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Agora, é uma coisa atual? Não, é uma coisa que sempre existiu. O ponto é, a psicologia ela tem um pouco mais de 100 anos. É tudo muito novo e tudo muito recente. E no passado, vamos colocar aí há 40 anos atrás, existia esse preconceito muito agressivo que você está colocando, que ainda existe, mas com o advento da internet, da globalização, as pessoas elas estão mais conscientes e mais abertas às questões de saúde mental. E que bom, porque espaços igual o seu vai permitindo a gente falar sobre esse assunto. Só que a diferença é que, primeiro, existia um preconceito muito grande. Não existia os diagnósticos como hoje. Então, uma pessoa que surtava, uma pessoa que tinha uma depressão, uma pessoa que tinha uma crise de ansiedade, era tudo englobado no mesmo grupo. Era doido. E quando surtava, ia para o hospício e tinha aquele tratamento que, mesmo que a pessoa não tivesse, ela estivesse passando um problema momentâneo, ela acabava chegando à loucura por conta do tratamento que era dado.
Então, esses problemas sempre existiram. Outro ponto é que no passado as pessoas gastavam mais energia para sobreviver. Digamos que com a facilidade da tecnologia, a vida ela ficou mais fácil. Vou dar um exemplo. Antigamente você andava quilômetros para chegar num destino. Hoje você tem um aplicativo que você entra dentro do carro e deixa você na porta do destino. Então, as pessoas gastavam mais energia para sobreviver e não dava espaço para sentir as suas dores reprimidas, para sentirem as suas dificuldades, para sentirem essa questão. Então, esse é o ponto que eu gostaria de pontuar na parte que você falou do preconceito, da questão da terapia ser só de doido, e não é. Todos nós temos algo a resolver. E no advento da primeira infância, porque dentro da terapia TRG, nós acreditamos nas raízes emocionais, na repetição de padrão e de crenças limitantes. Então, nós entendemos que crise de ansiedade é registro de medo, de insegurança. Nós entendemos que depressão é excesso de pressão emocional. Haja vista que a pessoa ela tem uma primeira infância com traumas, registros, marcas emocionais, interpretações, porque a criança ela tende a interpretar a vivência, gerar dor e carregar para a vida. E como o inconsciente ele é atemporal, ele não tem passado nem futuro, o ponto dos transtornos emocionais ele começa quando você quer dar um comando para a tua mente e você fica lutando contra sentimentos que conscientemente você não sabe por que sente. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse pânico? Por que eu tenho essa tristeza? Por que eu tenho essa angústia? Então, a prevalência das mulheres é porque, de fato, a mulher ela externiza mais. Ela tende a ser mais a questão da esponja emocional, ela absorve mais e ela externiza mais as suas dores. Mas isso não significa que o homem não sinta também. Inclusive, nós estamos fazendo um trabalho no nosso perfil esse mês, justamente para conscientizar os homens e trazer os homens a essa realidade. Porque os homens também sentem, só que eles escondem, diferente da mulher que fala, que se expressa mais, que dá mais vazão até no corpo, como as doenças psicossomáticas, que também a prevalência é nas mulheres. Entendo. Porque assim, a gente vê hoje, eu percebo, eu sou uma mulher de meia idade, né? Vamos falar assim, tenho 45 anos. Eu percebo que as pessoas, elas, ir ao psicólogo. Às vezes eu ouço, por exemplo, assim, num ciclo, num determinado ciclo, algumas pessoas falam assim, mas isso não vai resolver, eu só vou lá para conversar. E aí eu explico, porque eu faço terapia também. Porque, aí eu explico que ir ao terapeuta, você fazer análise, você ir ao psicólogo, só o fato de você desabafar, você já tá fazendo muito por você. Porque às vezes você não tem para quem falar, né? Você vai ficar falando no trabalho, você vai ficar falando para quem? Para seus filhos pequenos. Então você chega ali e o terapeuta, ele te dá caminho sim. Porque ele te leva ao autoconhecimento que melhora o seu entendimento e o seu papel aqui. E eu sempre tenho esse meio que esse trabalho de falar, não, é ótimo, eu faço já há alguns anos, né? Isso, para mim, eu explico o meu caso, que fez muito bem para mim em termos de expressar mesmo e de se conhecer. Eu aprendi muito sobre o não, né? Dizer não, porque a gente diz tantos sims, que a gente sobrecarrega e vem essa carga emocional do estresse e tudo mais. E assim, e eu fico nesse papel, eu falo assim, poxa, tem tanto tratamento, tem tantos especialistas, e por que as pessoas ainda têm esse comportamento? Aí, por outro lado, eu vejo dos homens exatamente isso. Que bom que eles estão procurando, porque o homem na sociedade, ele fica naquela
sobrecarregado no papel que ele tem que prover, que ele tem que prover, que ele tem que prover, que o homem não chora, que o homem é bruto, que o homem é forte, sendo que ele tem as dores dele. E aí você traz essa reflexão agora, principalmente nesse mês que a gente chama a atenção, né, pro Novembro Azul, e o quão bom saber que os homens estão se cuidando, porque eles são mais fortes fisicamente, né? E eles acabam até explodindo fisicamente. A pessoa que gera outros transtornos, né? Tem aquela pessoa que dá o soco na mesa, aquela pessoa que dá um murro na parede, porque eles são brutos, vamos falar assim, sendo que tem uma condição humana ali emocional essencial que precisa ser tratada. E nós que lidamos com pessoas, nós precisamos estarmos atentos e conectados a isso. Então, você traz a TRG, né, como uma novidade. Por exemplo, essa ferramenta eu já li sobre o seu trabalho, mas não é algo que é divulgado. Então você não vê falar dessa forma, né, de lidar com as emoções e que existe um tratamento com um método conceituado. Então, olha o quão bom é trazer você aqui. Eu falo assim, cada pessoa que a gente traz, a gente aprende. Gente, isso aqui é informação, aqui é network, aqui é cultura, aqui é motivação e é informação. Por isso que eu fiz questão de eu te acompanho e vejo, o seu livro é excepcional. Então, eu tive a oportunidade de ler e eu gostei muito, né? Então, quando a gente trata da ansiedade, quantos de nós somos ansiosos no trânsito? A gente está lá parado no trânsito, com medo de ser assaltado, preocupado com o motociclista dos dois lados, né? E a gente fica o tempo todo vulnerável. Eu tenho que chegar, eu tenho horário, a gente vai fazer um monte de coisa que nós fazemos e vivemos assim malucos. E graças a Deus que agora não precisamos mais sermos internados num hospital psiquiátrico, porque entra naquele balaio todo que você falou aí de quando só tratavam todas essas patologias como uma coisa só, né? Uma coisa única. Então, eu acho, Otília, que a terapia ela é acessível a todos, né? Alguns com mais dificuldade, outros têm que aguardar pelo SUS, um tipo de terapia, outros têm acesso ao seu, né, tipo de trabalho ali de saúde mental, importantíssimo. Mas a terapia ela chega para todos. Agora, na sua visão, que está lidando diretamente com esses transtornos, você acha, as pessoas perguntam assim, eu tenho que fazer terapia quanto tempo? Você acha que tem um tempo para isso? Para um tratamento? Pois é, a TRG, porque assim, quando eu falo de terapia, eu falo respondendo sempre pela TRG. Nós Sim, sabemos que hoje há muitas abordagens e todas as abordagens têm o seu valor e têm a sua relevância. sim, São caminhos que levam ao autoconhecimento, como você bem colocou. Sendo que a TRG, a nossa proposta é levar a pessoa à resolução. Por isso que o nome é Terapia de Reprocessamento Generativo. Nós acreditamos que ao reprocessar o trauma dentro do inconsciente do psiquismo é gerado novas estruturas emocionais. Então, a nossa proposta não é ensinar a pessoa a lidar com a dor, é levar a pessoa à cura emocional. E nós chamamos a TRG de terapia breve de resultado, porque é o que eu falo para os meus clientes. Nós chamamos de clientes porque nós somos terapeutas formados em uma ferramenta e prestamos um serviço. Então, por isso que a gente chama de clientes. sim. Então, eu sempre falo para os meus clientes que a média é 10 a 20 sessões, podendo ser menos, podendo ser mais.
Então, uma sessão de terapia TRG, a nossa abordagem, a nossa metodologia equivale a 2 anos de uma terapia convencional. É impressionante como em uma sessão a gente já consegue acessar vários traumas emocionais. Claro que a média é 10 a 20, podendo ser menos, podendo ser mais. Então, tem pessoas que eu já fiquei 1 ano tratando, já casos graves, inclusive um homem que recentemente eu dei alta, nós ficamos 1 ano juntos. Ele veio com depressão, crise de ansiedade, síndrome das pernas inquietas, ele tinha surtos de raiva, e tudo isso estava enraizado na primeira infância, porque na primeira infância a criança ela não tem os seus filtros emocionais totalmente formados. Então, do jeito que ela vivencia, recebe a informação, ela interpreta o sentimento atrelado àquele evento e traz para a vida. Então, se nós damos oportunidade ao inconsciente de reprocessar aquele trauma, o inconsciente ele tira, descongela aquela pessoa daquela dor e gera novas estruturas emocionais. Você quer ver uma coisa? Você falou, por exemplo, da questão do não. E a pessoa que tem dificuldade de dizer o não, ou é o famoso conhecido como síndrome da boazinha, é uma pessoa que ela tem uma raiz de rejeição e de abandono. Ela tem medo inconsciente, não é consciente não, tá? É inconsciente de ser abandonada. Ela precisa da aprovação dos outros o tempo todo. Tudo que as pessoas pensam e falam dela é determinante para ela. Então, ela se submete a situações, se sobrecarrega, sempre dizendo sim, para não ficar mal com a pessoa, né? Abre aspas, fecha aspas, porque quando ela diz um não, a reação da pessoa, ela se sente culpada. Então, é um ciclo que a pessoa vive sem fim. E aí, quando aquela pessoa, dentro da terapia, ela reprocessa essa raiz do abandono, essa raiz da rejeição, essa raiz do não merecimento, ela fica forte emocionalmente. Então é o que eu falo para os meus clientes, não é que eles vão sair por aí brigando com todo mundo, mas eles aprendem a se posicionar. Eles aprendem a falar o que realmente eles querem falar e fazer, e não submetidos a o que o outro quer. Então, por isso que nós precisamos reprocessar toda a sua vivência para poder gerar novas estruturas emocionais. Então, é uma terapia excepcional. Quando eu falo, os meus olhos brilham, porque antes de eu curar pessoas, eu validei em mim, em vários aspectos da minha vida, que inclusive você leu no livro, inclusive financeiro, porque é a grande dor da grande massa. Por que eu trabalho e a minha vida não muda? Por que eu vivo correndo atrás do dinheiro? Então, se você for buscar, existe crença, existe raízes que precisam ser tratadas para esse sentimento mudar em relação ao dinheiro, que não é sobre o dinheiro é um meio. E dinheiro é energia, dinheiro é fluxo. Mas é eu mudar o meu sentimento em relação ao dinheiro. Então, eu respondo pela TRG e digo para você que está assistindo essa live e vai assistir, permita-se, é uma abordagem incrível. As altas que nós temos dado assim são transformadoras. Pessoas que vêm de anos de terapia, anos buscando uma resolução e encontra dentro da TRG dos 5 protocolos, ou seja, são 5 protocolos para reestruturar o seu psiquismo. Então, em algum desses protocolos, a gente consegue aprofundar essa raiz emocional. Exato. E também a TRG não só, porque às vezes a pessoa, principalmente os que virão assistir essa live, ela pode pensar assim, ah, mas ela falou de um problema, falou de outro. Não, dependendo daquele problema, se teu problema é emocional, você vai se enquadrar dentro desse
dessa TRG, correto? Exatamente. Inclusive, eu fiz recentemente uma parceria com um psiquiatra, porque principalmente por causa da questão da ideação suicida. Nós saímos do Setembro Amarelo, que a gente também fez um trabalho no nosso perfil, foi um mês que a gente fez bastante palestra. E por que a participação do psiquiatra? Porque o processo terapêutico, ele leva um tempo, apesar da TRG ser uma terapia breve de resultado. Então, quando a pessoa ela chega no ápice da dor, porque ninguém quer tirar a sua vida, a pessoa ela simplesmente quer acabar com a dor que ela está sentindo. Então, ela acaba buscando um recurso para poder se livrar daquela dor, porque eu costumo dizer que a dor emocional é a dor abstrata, que ninguém vê e ninguém acolhe. Porque se você quebra um braço, algo acontece com você físico, Magnólia, o que houve? Me conta, o que aconteceu? Como é que você quebrou essa perna? Como você quebrou esse braço? Magnólia, é assim. Agora, a dor emocional, só quem sente é que sabe. Eu não consigo enxergar a sua dor emocional. Haja visto que, como profissional, a gente analisa o comportamento das pessoas. Mas, enfim. E aí, por que eu fechei essa parceria com esse psiquiatra? Justamente para dar esse caminho de dar um alívio nos sintomas até a gente tratar a causa raiz. E eu fechei especificamente com ele porque eu conheci ele através de uma cliente minha, ela estava tomando para mais de 6 remédios, ele reduziu para 2, assertivamente, equilibrou ela no que a gente precisava e falou: continue a terapia. Isso aqui é para aliviar os seus sintomas, mas não vai resolver. O que resolve é a causa, é a raiz, é tratar. Claro que tem pessoas que são transtornos patológicos. E aí já é um outro tipo de tratamento e de acompanhamento, que são pessoas que, né, o chassi neurológico ali já foi danificado e ela precisa realmente de um acompanhamento psiquiátrico mais profundo e medicação a vida toda. Mas transtornos emocionais baseado em depressão, ansiedade, fobias, síndrome das pernas inquietas, muitas questões somáticas advêm do emocional Sim. e nós não garantimos essa cura, mas no processo terapêutico o inconsciente ele vai liberando a causa daquela resposta emocional no corpo e a pessoa vai tendo melhoras. Então a pessoa se livra de bruxismo, como já aconteceu comigo, psoríase, queda de cabelo, uma dor, um nó na garganta que não passava, uma angústia que não passava, até uma pessoa com estado de fibromialgia, nós estamos tratando agora e a dor dela do 10 baixou para o 2, porque a gente foi aprofundando as raízes emocionais. Então, eu respondo pela TRG. E eu garanto que é uma terapia muito assertiva, permita-se, porque vale a pena. Exato, porque assim, a medicação, ela regula a parte bioquímica ali, né, da que Sim, aquela falta que atende, mas a gente tem que evitar os remédios o máximo possível, né? Então, se tem um método que pode melhorar o seu emocional sem a necessidade de remédio, ou se tiver que vir a usar remédio que seja mínimo ali, igual o caso, o exemplo dado pela Otília, é maravilhoso. Fibromialgia, né? Meu, quem tem fala que é horrível. A pessoa sente dores constante, dói tudo. A pessoa fala que não consegue pegar 1 quilo de nada, porque dói as juntas, dói o corpo inteiro. Então, imagina esse tipo de doença, ele ser tratado com um terapeuta, né? Com esse método, né? Então, assim, eu fico super feliz.
de saber que algo bom, né? Mais um método bom tá vindo aí e para ficar realmente e para impactar. Porque precisamos mudar esse quadro emocional das pessoas que querem, né? O que é importante é você procurar, porque não adianta só. Às vezes a pessoa ela tem uma questão emocional e ela fica muito, ai, dependente do outro. Vai atrás. Não tá conseguindo? Pede ajuda, porque você consegue chegar num tipo de tratamento como esse. Então, assim, vai mudar a sua qualidade de vida, vai te dar ânimo, aí fala assim, ai, mas eu não tenho vontade de nada. Vai ver o que está acontecendo com você. Ninguém muda. Eu também tenho visto isso, viu, Otília? A pessoa ela é de um jeito, e aí mando aquele problema, e de repente ela tá sem vontade de nada. Começa, não quero nada, não quero sair, fazia coisas que vem aí uma depressão, né? Um início de uma depressão, um quadro depressivo, e a pessoa ela não vai procurar, ai, mas estou sem vontade. Gente, ninguém fica sem vontade de nada. Você começou a sentir sem vontade de nada? Procura. Pesquisa sobre o assunto. O importante é pesquisar sobre o terapeuta. A Otília, eu posso garantir para vocês que é uma excelente profissional, porque você tem que procurar um profissional de qualidade, né? Porque o mercado tem muitos profissionais excelentes, mas também temos aqueles que sabemos como qualquer tipo de profissão. Então, procure um terapeuta que você tem indicações. Sempre a melhor propaganda que existe, que eu falo, é o boca a boca. Então, é alguém que passou, que achou ótimo, que conheceu o método, vai ver, vai atrás, pesquisa sobre aquilo que a pessoa está falando, se procede e começa a se tratar. Porque sem a mente, nós não chegamos a lugar nenhum. Pelo contrário, chegamos ao fim do poço, ao fundo do poço. Consequências graves, como suicídio, têm aumentado e sabemos sobre isso, não gostamos de falar, mas é a realidade. E precisamos cuidarmos de nós para cuidarmos de outras pessoas, para auxiliar no outro. Como estamos vivendo uma fase que queremos fazer por todos e por nós. Precisamos cuidar. E é assim que a gente faz. Procurando um terapeuta. A Otília tá aí, o Instagram, eu vou marcar no Instagram, vou deixar marcado nesse post quando eu subir essa live e vocês vão ver, gente, compartilhem, compartilhem. E vai lá no perfil dela, vê o trabalho que ela faz. Porque tudo isso que ela tá falando aí, ela faz muito mais, é que ela é modesta. Otília, e seu livro? Fala do seu livro para quem não conhece. Como que consegue adquirir, sobre o que fala. Já vou falar, ele é ótimo, hein, gente? Então, só um adeno a respeito da TRG. A TRG Uhum. ainda é uma terapia alternativa, mas nós já estamos nos trâmites das pesquisas científicas, já temos já várias publicações em revistas, vários artigos publicados, e breve será uma linha teórica. Muito, muito breve. Somos mais de 50 mil terapeutas hoje no Brasil e fora do Brasil. Temos uma sede em Portugal e só crescemos, tá? Em relação ao livro, é o meu primeiro livro. Toda emoção tem lógica. Esse livro foi fruto dos meus atendimentos. Eu comecei a atender as pessoas e observar que toda queixa, toda emoção, toda fobia, toda crença limitante, todo sentimento tem uma razão de ser, tem uma lógica. Então, neste livro eu falo das dores emocionais e suas raízes, e aí eu trato de
todas as raízes emocionais da rejeição, do abandono, de filhos de pais narcisistas, da procrastinação, todas as raízes emocionais dessas temáticas. E ali eu falo como é gerado, conto uma casuística e levo à resolução. Então é um livro simples, de uma linguagem muito simples, mas de uma profundidade muito grande. Todas as pessoas que leram identificaram um trauma. Caramba! Agora eu entendi por que eu sinto assim, por que eu penso assim, por que eu faço assim. É. Teve na parte da raízes emocionais do abuso sexual, teve uma pessoa que falou para mim que ela entendeu por que ela sempre dormia coberta. E aí ela disse que, mesmo no calor, ela sempre tinha necessidade de dormir coberta. E as pessoas da intimidade dela questionavam, mas tá um calor, ela mora aqui no Rio de Janeiro também, o calor desse, você sempre coberta, e ela lendo o livro, ela entendeu que estava associado aos abusos que ela vivenciou. Então, ela tinha essa necessidade, e era noturnos, né? Entravam no quarto dela, molestavam ela. Infelizmente, 80% das mulheres, de alguma forma, né, segundo uma estatística, já sofreram algum tipo de abuso. Homens também já sofrem também. Eu, como terapeuta de homens, eu posso dizer. E o abuso sexual, a gente precisa entender que ele não é só a penetração. Um olhar, uma fala, um toque é tido como um abuso, é uma violação, é um trauma. Então, esse livro, ele fala dessas raízes emocionais, ele fala da resolução, ele tem um bônus que é como interromper uma crise de ansiedade e controlar, e ele tem, no final, uma enquete para poder você medir o quanto você precisa de terapia, e no final das contas, todo mundo precisa de terapia. Você encontra ele na loja da Euclep, tá bem? A Euclep é uma e-commerce, né? É uma plataforma que entrega em todo o Brasil. E é um livro que você vai ler, você vai emprestar. É um livro que você pode dar de presente, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que tem problema e diz que ela não tem. Tem muita gente que é assim, né? Não, não tenho problema nenhum. É para essa pessoa que você tem que comprar esse livro e dar. Não fala nada, só entrega o livro na mão e deixa que o livro vai falar por si. Que ela vai se descobrir ali, né, em meio a todos os relatos que nele estão. E eu acho que, eu acredito, eu particularmente, eu acredito que as consequências de tudo que vem acontecendo para com a mulher, as mulheres, né? Também homens, mas o homem, ele não assume, né? Principalmente a questão de abuso sexual, né? Que é muito difícil falar, ai, como que um homem foi abusado, né? Ou do comentário. Eu vi um caso, teve uma matéria um tempo, que o garoto, um garoto de 13 ou 14 anos, ele foi dentro de um banheiro de um clube, né? Desses de natação. E aí as pessoas. Aí eu fui ver os comentários, falei, nossa, que triste e tal, fiquei revoltada com aquilo. E os comentários, sei. Sabe aqueles comentários maldosos? Ah, é abusado de 14 anos. Ele estava de choque, ele ficou parado. E isso não acontece só com mulher. Então, aí tem a ignorância humana do julgamento, né? Tem que parar com essa palhaçada de ficar julgando, 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 julgando. Tem pessoas, eu, por exemplo, em caso de medo, eu reajo, né? Já tem outras pessoas que elas não conseguem reagir. Elas ficam o quê? Paralisada. E não é porque a pessoa é boba, ai, porque é medrosa, não, é porque há algo ali na cabeça da pessoa para a pessoa. Então fica esses malditos julgamentos. E isso traz grandes consequências para a vida da pessoa, porque principalmente o homem, ele não pode nem assumir, né?
tem aquela coisa, assumir que foi abusado, que foi isso, que foi aquilo. Então, olha quanto traumas traz para a vida da pessoa, sofrimentos e que vão gerar, dependendo da pessoa, ao longo da vida dela, porque ela não trata, porque tem vergonha de ir ao terapeuta, tem vergonha de ir ao psicólogo, né? Tem vergonha de expressar isso, fazer um boletim de ocorrência que está acontecendo os abusos. Então, essa sociedade em si, eu vejo assim, é muito cruel parte das pessoas que gosta de fazer julgamentos. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? E se fosse você? E se fosse com o seu filho? E se fosse com a sua filha? O que que você faria? Porque julgar, né, a vida do outro, o comportamento do outro. Eu morro de ódio também esse julgamento. Ai, é doido. Ai, só doido que vai nisso, que vai naquilo. Ai, num psicólogo, num psiquiatra, como eu falei no começo da live. Tem que parar com essa palhaçada. A pessoa que ela tá indo é exatamente para não ficar igual você, que tem um problema de colocar só o defeito no outro e não olhar para si, né? Então, a gente tem que ter mais empatia, né? Conseguir acolher mais as pessoas também. Porque os traumas, você não sabe o que vai despertar lá na frente, né? Então, você vê, uma profissional conceituada, ela tá falando aqui que os homens são abusados, que 80% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso. Isso é muito, fora as pessoas que não falam, né? Que não relatam. Porque a gente fica muito impactado quando a gente vê a violência contra a mulher, o homem que bate na mulher e aparece um vídeo aí e viraliza. Aí isso, e tal. Mas sempre acontece, acontece todos os dias, em todos os cantos do mundo, né? Então, né, isso? E são traumas em cima de traumas que depois geram. Quando eu falo muito, Otília, quando a pessoa pega, a gente vê uma pessoa que começa a gritar, começa a quebrar as coisas ali na rua, bater no carro, parecendo que a pessoa tá maluco. Aí o outro fala assim: ah, mas só foi uma fechada. Não foi só uma fechada, é uma sequência de É, traumas, não é foi isso? só o ápice, né? Só foi a ponta do iceberg para a pessoa explodir. Inclusive, dentro disso que você está falando, eu sempre uso dois termos que eu uso para os meus clientes que chegam até mim. Primeiro, nós não fazemos juízo de valor de pai, de mãe ou de qualquer outra pessoa que seja a motivação da dor daquela pessoa. Porque a gente entende que as pessoas elas agem de acordo com a sua dor emocional. E os pais, principalmente, eles agem de acordo com o que eles sabem, com o que sabia, o que podia, com o que tinha. Então, primeira coisa que eu faço. E segundo, que é um outro termo que eu uso, que é sempre assim, não é sobre o outro, é sobre você. Se você estiver bem, tudo fica bem. Então, quando estamos na dor, nós sempre buscamos um culpado para a nossa dor. A gente sempre quer responsabilizar alguém, mas a primeira coisa que a terapia nos dá é a autorresponsabilidade. É tirar da mão do outro a nossa felicidade, o nosso senso de decisão e ser a partir de nós. E o outro ponto que você falou também sobre essa questão do acumulativo. Quanto mais cedo você tratar a sua saúde mental, os seus traumas, as suas questões, você vai ter mais tempo para viver, você vai sair do modo luta e fuga, parar de sobreviver, e você vai deixar de subir uma escada, porque os transtornos emocionais, eles são uma escada. Hoje eu começo com uma crise de ansiedade. Amanhã eu tô com uma TAG. Depois da manhã eu tô com uma síndrome das pernas inquietas. A coisa ela vai só potencializando.
Então, quanto mais cedo você fizer terapia, quanto eu atendo muitos adolescentes também, é um ponto importante falar. Eu atendo idosos. Recentemente eu atendi uma senhora de 80 anos. Foi assim um Que marco tudo. na minha carreira, né, na minha vida, com a parte cognitiva totalmente lúcida. E a gente brincava que a gente ia abrir o baú. E ela chegou para mim com medo de ficar sozinha, insônia, crises de ansiedade, estava em luto, uma situação deplorável. E ela reprocessou de tal forma que ela passou a dormir, passou a ficar sozinha dentro de casa sem problema, até fazendo planos de morar na praia do filho dela. Falou: Tíria, o que aconteceu com mamãe? Mamãe está querendo agora morar na praia. Eu falei: não fui eu, foi a terapia. Então, por isso que a gente fala, reprocessamos para gerar novas estruturas emocionais. Então, não sei em que ponto da sua vida você está hoje. Talvez não é uma crise de ansiedade, talvez não é uma depressão, mas é uma procrastinação que você não consegue terminar nada que começa. Talvez seja a questão de você sempre estar repetindo os mesmos padrões de relacionamento, mesmo padrão de homem, mesmo padrão de mulher. Talvez seja você sempre estar no mesmo padrão de amizade, de relacionamento tóxico, de um patrão tóxico. Talvez você está com a sua vida financeira paralisada. Trabalha tantos anos da sua vida e não consegue sair do lugar. Não é sobre transtornos emocionais, mas é sobre qualquer questão na sua vida. Todos nós precisamos fazer terapia. Eu convido você mais uma vez a se permitir passar pelo processo terapêutico da TRG. Daqui a pouco. Ah, olha, é que eu já faço as minhas análises, tá? Porque daqui a pouco eu vou correndo também para Otília. E aí, o que acontece comigo, né? Às vezes, não querendo tirar paciente de ninguém, não é sobre isso. Mas às vezes a pessoa está lá numa abordagem por muito tempo e por algum motivo ela não está vendo o que ela está buscando. É sobre Sim. isso. E aí, às vezes, ela chega até a mim, ou às vezes um parente me encontra, inclusive os homens, eles são muito influenciados pelas mulheres a fazer terapia. Isso é muito bacana. Às vezes vem até alguns obrigado. E aí eu falo: olha, você não é obrigada a estar aqui. Se você não quiser fazer, você me fala que eu converso com ela e te tiro dessa situação. Então ali eu já crio um rapport, uma amizade, a coisa flui e eles são muito gratos depois que eles conseguem prosseguir. Mas tem muitos clientes que chegam: olha, eu estou passando por né, eu já tenho, sei lá, um profissional da área de saúde lá, vai atrapalhar, vai impactar? Eu não, de jeito nenhum. Eu não vou intervir no trabalho dela, nem ela no meu trabalho, e tá tudo bem. E a pessoa começa a fazer a TRG. E aí o final, né, você já deve imaginar. Mas o ponto é: permita-se. Permita-se, porque é uma abordagem muito assertiva de verdade. Eu sou muito feliz, agradeço a Deus todos os dias por essa ferramenta. Agradeço o professor Jair Soares, que é uma pessoa incrível, né? Quem dera que você pudesse trazer aqui, quem sabe, vai lá no perfil dele, manda um direct. Mas Quem ele é um ser sabe? humano, é, ele é um ser humano incrível. Jair Soares, tá? Criador da terapia de reprocessamento generativo. Uma das pessoas mais humanas que eu conheço na vida. Uma história incrível, veio do Nordeste, passou fome, necessidade, tinha todos os transtornos que você pode imaginar. E dentro da faculdade de psicologia, ele olhou e falou assim: não, tem que ter algo que não só mostre a dor, mas resolva. Porque ele já tinha passado por várias coisas, várias abordagens, estudado várias coisas, e ele, como profissional, que ele é psicólogo, hoje ele está doutorando na Argentina, defendendo a TRG, yes, como né, no viés da depressão. E aí ele falou: não, tem que ter algo que não só mostre a dor, né, não só expõe a ferida, mas que cura.
porque o que o professor Jair descobriu é que o nosso inconsciente ele é autogenerativo. Porque assim como o corpo ele é autogenerativo, ou seja, você dá um corte, você leva um corte, não é o médico que cura. O médico ele cria as situações para o corpo se regenerar, mas é o próprio corpo que se regenera, entende? No psiquismo, o professor Jair descobriu a mesma coisa, que existe um mecanismo natural do inconsciente, que é onde foi feito o trauma, a ferida, o inconsciente, você dando oportunidade de reprocessar, o inconsciente entende e ele é autocurativo, ele dá uma resolução, ele tira você daquele lugar. Então é fantástico, fantástico. Ele tem uma história incrível, é um grande mestre, um grande professor, e eu tenho muita gratidão a Deus e a ele por ter sido iluminado, porque eu sou cristocêntrica e acredito que, né, o universo, Deus está no controle de todas as coisas. E a cada dia mais a medicina está aí para poder nos auxiliar, nos ajudar e nos tirar desse lugar de dor. A Edneuza de Jesus falou: boa noite, preciso de uma outilha dessa na minha vida. Edneuza, estou à sua disposição. É só você me chamar agora lá no direct. Vai ser um prazer cuidar de você. Tenho alguns horários ainda. E vamos lá, Edneuza, vamos mudar essa história. É isso. Ai, Otília, eu ficaria aqui um mó tempão falando, né? Porque é tão gostoso falar numa linguagem que as pessoas entendem e que realmente venha trazer algo benéfico. Assim, eu fico super feliz porque eu gosto muito dessa parte da mente. Eu não sou da psicologia, né? Mas eu gosto muito dessa parte emocional, comportamental. Para mim, assim. Eu acho que é o que faltam em muitas pessoas para elas seguirem, sabe? Caminharem sozinhas. Então, eu fico super feliz, assim. Então, o teu livro a gente encontra na Wiclap, né? Mostra de novo a capinha do teu livro. Toda emoção tem lógica. Eu fiz questão de botar essa foto minha, porque, assim, pelo menos aqui na minha vivência no Rio de Janeiro, estava numa época muito de livros de coautoria. Então eu Hum, falei na minha cara para a pessoa ver logo que o livro é meu, entendeu? Então eu botei sim. essa fotinha lá do meu começo, o cabelo estava mais curto e tudo. E tá um livro bem bonito, tá um livro bem. Aí o Clepe faz um trabalho espetacular, né? Sou suspeita a falar. Sim. A Magnólia também tem aí o Motivados, né, para Sem motivar, fantasiar. né? Sem fantasiar. Acho esse tema muito bacana. Inclusive, dentro desse tema do seu livro, né? É interessante porque, assim, eu vejo muitas pessoas que elas ficam buscando o, o pensamento positivo, a mudança de mindset. Eu vou entregar um ouro aqui para você agora, que está me assistindo e vai assistir. Preste atenção no que eu vou falar para você. Eu tenho uma palestra de escassez financeira e suas raízes emocionais, e dentro dessa palestra eu explico o seguinte: não adianta eu mudar o mindset, ler muitos livros, né? Colocar a minha meta de segunda-feira, né? Aquela coisa, aquelas regras, aquelas fórmulas, se eu não mudar o sentimento atrelado à minha vivência. Então, eu preciso mudar. E como que eu mudo esse sentido? Como que eu mudo esse medo? Como que eu mudo essa insegurança? Como que eu mudo essa angústia? Como eu mudo essa tristeza? Como eu mudo esse medo de começar ou essa coisa de nunca terminar? Reprocessando. E também falo para os meus clientes que reprocessados que não adianta também reprocessar e não mudar o hábito, não mudar o mindset. Então, hoje eu estou te entregando um ouro aqui, porque talvez você é uma pessoa que já leu tudo, já tentou tudo, já fez todos os projetos da sua vida e não consegue sair do lugar porque tem sempre um sentimento te puxando para trás. Eu te convido, com toda a convicção, a reprocessar.
a se permitir passar pelo reprocessamento, porque você vai entrar no recurso que você precisa para poder você avançar. Porque os sentimentos estão te impedindo, atrelados a eventos mil. Talvez era uma frase que a sua mãe falava, por exemplo, como é que é? Dinheiro não cai do céu. Ou talvez seja uma interpretação que você gerou ali na primeira infância, que precisa ser reprocessada, você vendo seu pai e sua mãe ali brigando por causa de dinheiro, e você, como criança, já interpretar dinheiro é coisa ruim. Só que hoje, com você como adulto, você precisa do dinheiro para poder, como meio. Só que a mensagenzinha que o dinheiro é ruim. Então o dinheiro está sempre fugindo de você e você não entende. Você está sempre correndo atrás do dinheiro, o dinheiro nunca fica. Então tudo está atrelado às emoções. E também não adianta você reprocessar e não mudar o hábito, não mudar o mindset, não mudar o pensamento. Então, tem um versículo até na Bíblia, quando eu estou dando essa palestra, que eu falo. Jesus falou, não adianta botar vinho novo em odre velho, porque vai romper. E não adianta botar vinho velho em odre novo. Então, eu preciso tratar a minha mente, o mindset, mas eu também preciso tratar as minhas emoções. Então, isso é um ouro que eu estou entregando aqui para você hoje, tá? Reconsidere, analise a tua vida e fala assim, não, tem algo, pode ser em qualquer área da sua vida, eu estou usando a financeira, mas às vezes é relacionamento. Otília, eu sempre estou me sintonizando com o padrão de homem. Eu estou sempre me sintonizando com o padrão de mulher, eu estou sempre me sintonizando com o padrão de pessoas. Tem coisas aí que precisa ser reprocessadas, sentimentos que você está ali congelado, que precisa ser descongelado e reestruturado. Porque, querido, você entrando no recurso você já faz tanto. Imagine você no recurso dos seus traços, na sua total potência emocional, psíquica e mental. Então, estou te entregando um ouro aqui hoje. Reconsidere, busca a TRG, eu estou à disposição. Ainda tem poucos horários, mas vai ser um prazer te atender, não tenha dúvida. Você é demais! Eu gostaria de agradecer, né, por essa live maravilhosa aqui no MotivaCast. Agradecer todas as pessoas que entraram, as que ainda irão ver, as que irão compartilhar. Gostaria de agradecer alguns comentários. Gente, às vezes não dá para ficar respondendo comentário, às vezes não dá, porque tecnologia é assim, tá? Não dá para poder estar concentrado aqui com tá lendo. Às vezes a gente vai porque a gente tá, mas assim, gratidão por todos aqueles que ficaram aí ao vivo, os que virão. E essa live, ó, muita gente precisa ouvir isso, ó, que a especialista falou aqui, a Otília. Otília, gratidão, obrigada mesmo por você ter participado aqui conosco, sabe? Você é demais e eu amei. Ficaria aqui horas, mas não dá, né, meu povo? Eu agradeço o convite. Siga lá meu perfil, Otília de Souza Terapeuta. Lá no YouTube, se inscreva no canal Toda Emoção Tem Lógica, também tem vídeos bacanas lá. E é isso. Estou aqui à disposição para poder te ajudar. Adquira o livro também. Magnólia, muito obrigada pelo seu convite. Desejo você muito sucesso nessa trajetória, nesse lugar de fala que você está abrindo para os profissionais e também dando acesso às pessoas à informação. É só o começo e é isso aí. Podcast aí do Motivando. Obrigada, viu? Rapaziada. Obrigada. Um beijo. Tchau, 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 gente. tchau. Tchau. Tchau.